Preceito é aquilo que é deixado para nós praticarmos e vivenciar o bom destas práticas que Deus deixou para nós, para nossa edificação, para nossa fé, para o nosso ministério. Então, no versículo 12, tem um conselho de Paulo para a igreja, concernente os pastores. E diz: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Tendes paz entre vós. Concernente ao ministério pastoral, a igreja, o crente que aceitou Jesus, o obreiro, os auxiliares, seja homens ou mulheres, tem igrejas que têm diaconisa. O nosso ministério no Piauí não consagra diaconisas, mas tem outras igrejas em outros lugares do nosso mesmo ministério que os pastores locais consagram diaconisas. Dá esta honraria diaconisas. Então, tanto faz ser diaconisas ou não, auxiliares, aqueles que trabalham na obra, aqueles que se congregam, aqueles que fazem parte da igreja, que são membros. O conselho é: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Meus irmãos, o reconhecimento daquilo que Deus entregou a alguém, isso depende muito da situação e das pessoas. Tem pessoas que dentro de si não querem reconhecer a liderança. E isso não significa tão somente a pastores, embora o texto aqui esteja falando sobre pastores. Não sei se vocês já ouviram algum dia, algum tempo, e alguma vez, alguém dizer que seu pastor é Jesus, que o negócio é com Deus, que não tem negócio com o homem. E quando assim o crente procede, ele está dizendo que não reconhece a liderança como liderança, embora que Deus os tenha colocado. E às vezes, pessoas há que confundem ousadia com atrevimento. Ousadia com atrevimento. E há pessoas, pode haver pessoas, que dentro de si se atreva a desafiar a liderança, que se atreva a desrespeitar a liderança, que se atreva a não obedecer à liderança, que se atreva a desafiar a liderança. E com isso, e essas atitudes, a pessoa mostra diante de Deus, diante dos homens,
diante da igreja que não reconhece a liderança a quem Deus colocou para liderar. Nós encontramos o apóstolo acrescentando, dizendo que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor. O texto em pauta fala a respeito de pastor, do líder da igreja. E não somente aquele que é um eclesiástico, mas se a pessoa é o dirigente de uma congregação, ainda que ele seja apenas o auxiliar, não seja nem um diácono, nem presbítero, mas se ele dirige uma congregação, ele é pastor naquela congregação. Ele está fazendo o trabalho pastoral naquela congregação, ele representa o pastor presidente naquela congregação. Mas pode acontecer de alguém dizer assim, mas eu não aceito a liderança de fulano de tal. E com isso, a pessoa, sem perceber, provoca a ira de Deus. Um dia, Miriam amanheceu espritada. Linguagem interior. Espritada. E Miriam foi chamar o irmão dela. E chamou o irmão dela e disse, sente aqui, vamos conversar. E Arão se sentou. E Miriam disse, Arão, tu está prestando atenção numa coisa que eu estou observando? E Arão disse, o que é, Miriam? Moisés pensa que só ele é profeta. Moisés pensa que só ele é que é usado para Deus falar. Arão, deixe tu ser besta, Arão. Tu também é profeta. Eu sou profetisa. E ela conseguiu entrar na mente de Arão. E alguém ouviu. E alguém se ajuntou a ela. E foi trazendo mais uma pessoa. Isso está no livro de Números, capítulo 16. E chegou o momento que quando Moisés veio saber, já tinha 250 líderes, cabeças, que estava junto com Miriam e Arão contra Moisés. E este grupo se ajuntou e cercaram Moisés e disseram, Moisés, veja como é que está lá o texto. Moisés, a congregação do Senhor é santa. Escute. A congregação do Senhor é santa. O povo do Senhor é santo. E só tu é que quer ser o profeta no meio desse povo? Olha, irmãos, ninguém tinha falado nada. Mas estes porta-vozes conseguiu influenciar a cabeça de mais 250 líderes contra Moisés. E isso provocou a ira de Deus, porque definitivamente Moisés e Arão e mais 250 homens não estavam reconhecendo Moisés como seu líder.
Eles acreditavam que a sua comunhão com Deus estava tão grande que eles podiam passar por cima da liderança a quem Deus constituiu. Aí a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu. E a nuvem, desceu uma nuvem sobre o arraial e pousou sobre o tabernáculo. E Deus disse: Moisés, amanhã você chame Arão, Miriam e vão lá para a porta da tenda da congregação. E eu vou descer lá e vou falar com todos vocês. Moisés marcou o encontro. E escute o que eu vou dizer para vocês. Moisés marcou o encontro. E Datã, Abirão, que eram chefes, aqueles que tinham poder de voz, poder de argumento, não foi para a reunião. E aí Deus disse: cadê os outros que é para estar aqui? Não veio. Moisés mandou chamar na casa deles. E eles disseram que não ia. Porque quando a pessoa não reconhece a sua liderança, definitivamente a pessoa dentro de si desobedece qualquer convocação feita pelo líder. E eles não foram. E a família deles não foram. Se tornaram uma casa rebelde. E então Moisés foi lá, mandou buscá-los, mas eles não vieram. Porque sempre vai existir aqueles que causam tumulto no meio do povo de Deus e depois tira o corpo de banda e deixa a fogueira. Mas mesmo assim a nuvem desceu. E disse a voz do Senhor: Miriam, Arão, se aproxime aqui da porta da tenda da congregação. E Miriam se apresentou. E Arão se apresentou. E Deus disse: olha, eu falo com vocês por sonho, por visão, por revelação. Eu falo com quem eu quiser falar. Mas não é assim com meu servo Moisés, que eu falo com ele cara a cara. E vocês me desonraram, levantando-se contra Moisés. E para que você saiba, Miriam, que você foi reprovada, ficarás leprosa. E começou o desespero e o grito de Miriam, porque como castigo ela foi repreendida com a lepra. Depois Deus se dirigiu ao sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. Sacerdote que Moisés havia consagrado. Consagrou Arão a sumo sacerdote, o sacerdote líder de todo o corpo sacerdotal. Ele deixou-se ser influenciado por Miriam e desreconheceu o chamado do seu irmão, chamado Moisés. Na nossa harpa diz assim, uma frase do hino: Arão foi castigado por sua rebelião, e triste e humilhado aceita a exortação.
consagra a tua vida para Deus melhor honrar, e toda a tua vida Jesus te ajudará. E Arão foi repreendido. E aí houve aquela tragédia, porque não quiseram reconhecer a liderança a quem Deus colocou no meio da congregação. E todos nós somos tentados e influenciados a sermos desobedientes, a enfrentarmos e às vezes até em nome de Deus a nossa liderança. E eu vou dizer uma coisa para todos nós nunca esquecermos: se você não sabe reconhecer e honrar sua liderança, categoricamente você nunca saberá honrar a Deus. Por isso este conselho que Paulo traz, apontando lá para o passado. Ele diz: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, no meio de vocês. Mas no grego diz assim esta frase: aquele que trabalha por você. Porque a liderança, ela trabalha pela o povo de Deus. E a Bíblia nos chama que nós aprendamos a reconhecer. Irmãos, nós perdemos grandes bênçãos quando assim nós, que Deus nos livre, fomos tentados e vencidos a não querer reconhecer a nossa liderança. Eu me lembro de um grupo de 42 jovens que após o seminário, quando Eliseu saiu do seminário, o jovem com gargalhada disse: sobe, careca, vai embora, careca, mas com um tom desrespeitoso. E profeticamente Eliseu ministrou uma profecia, que aparecesse uma onça, aliás um leão e um urso para brincar com aquele jovem. E apareceu o leão e apareceu um urso e devoraram aqueles 42 jovens. Está lá no livro de Reis. É muito perigoso quando nós não queremos reconhecer a nossa liderança. Depois ele diz que trabalha entre vós e que presidem. Este termo presidem é aquele que na verdade é sim, de fato, de verdade, constituído legalmente como um líder presidente sobre o povo de Deus. Olha, irmãos, eu sempre ensinei por onde eu passei. Se você não gostar da sua liderança, nunca se atreva a desafiá-los. Nunca se atreva a enfrentá-los. Nunca se atreva, porque Deus não se agrada. O que a pessoa pode fazer? Pode orar a Deus. Orar a Deus. Não é errado a pessoa orar. E se a pessoa for digna de ser ouvida por Deus neste sentido, Deus usa de misericórdia e abençoa todos. Deus tira, traz outro. Abençoa o que pediu, abençoa todos em nome do Senhor Jesus. Mas o que Deus não aceita lá no céu chama-se rebelião contra suas lideranças. Porque quando isso acontece, Deus se lembra das atitudes de Satanás e Deus fica irado lá no céu. O Senhor Jesus nos demonstrou lições preciosas sobre o reconhecimento de suas lideranças. Lá em Cafarnaum, quando ele ia para a sinagoga, que era a igreja,
Jesus nunca foi impetulante. Não. Jesus chegava e sentava no seu banco, junto com os outros congregados. E Jesus se levantava do seu banco quando o escriba, que estava dirigindo o culto, chamava ele para fazer uma leitura e uma palavra. Então Jesus, dentro da oportunidade que a sinagoga distribuía a ele, aí sim ele ministrava, expulsava demônio, curava os enfermos. Mas eu fico imaginando, meus irmãos, a simplicidade e a humildade de Jesus. Imagine vocês o Criador do universo sentado lá no banco. E aqui o escriba ensinando sobre a criação do mundo, a criação da terra, tentando explicar. Aí já imaginou Jesus dizendo assim: não foi assim não. Quem fez isso aí foi eu. Não foi. Não, Jesus ficava caladinho no seu lugar, como aluno, o professor na posição de aluno. Mas você sabe quem se levantava atrevidamente? Você lê os 4 evangelhos, sempre que Jesus estava pregando, alguém no meio da multidão se levantava e dizia: o que é que nós temos contigo? Jesus, filho do Deus vivo. Era necessário Jesus expulsar aquele demônio que estava naquela pessoa para criar tumulto no culto. Inclusive por conta disso, lá na cidade de Cafarnaum, Jesus deixou de operar muitos milagres, porque não quiseram reconhecer Jesus como aquele a quem Deus tinha colocado no meio do seu povo. Estevão, um dos primeiros dos 7 diáconos, em Atos capítulo 7, versículo 25, ele diz, relembrando ao povo nos seus dias após Cristo: Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria conceder-lhes liberdade por suas mãos, mas os seus irmãos não entenderam. E esse termo não entenderam não é que eles não compreenderam. No grego, eles não aceitaram Moisés. Eles aceitariam qualquer pessoa, menos Moisés. Mas Deus queria abençoar aquele povo por intermédio das mãos de Moisés. É muito ruim quando alguém no seu coração diz: eu não quero que coloque a mão sobre mim. Eu não quero, minha oração de fulano de tal. Vocês entendem? Isso é um prejuízo muito grande para o ser humano, para a pessoa. Depois nós encontramos o termo presidem, que diz assim: que trabalha entre vós, que preside sobre vós do Senhor, e vos ademoestam. 3 coisas: trabalho, preside e ademoesta. Ademoestar é isso que eu estou fazendo, relembrando os irmãos estes acontecimentos bíblicos, trazendo para os nossos dias para refrescar a nossa mente, para que nós não sejamos tentados a cometer o mesmo erro e sofrer as mesmas consequências que o povo sofreu. Olha, irmãos, Deus não se esquece. Miriam tinha uma profecia sobre ela, de entrar na terra de Canaã. Mas por causa daquela rebelião, no livro de Números, vai nos dizer que por conta daquilo, chegou próximo da terra prometida, mas ela tombou e ela morreu. E até hoje ela ficou nos registros bíblicos como uma mulher impetulante e desobediente à sua liderança. Porque aquilo que você faz vai marcar sua história, para o bem ou para o mal. E às vezes eu pergunto nas minhas ministrações:
como é que nós queremos ser lembrados? Como é que nós queremos ser lembrados? Arão, irmão de Moisés, Deus chegou e disse: Moisés, pegue Arão, vá lá para o monte e leve fulano e tal lá para o monte também. Quando chegar lá, Moisés, você tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque as roupas sacerdotais sobre fulano e tal. Eu não vou dizer o nome, porque eu conto o milagre, mas não digo o nome do santo para não fazer romaria. Aí eu quero que vocês leiam o livro de Números, a partir do capítulo 13 em diante. Leiam, vai ser uma bênção. E assim Moisés fez. E lá Deus disse: olha, Arão, sinto muito, mas você também não vai entrar na terra prometida. Já pensou que situação, meus irmãos? Perdeu a bênção por causa de uma atitude lá atrás, porque aquilo constituiu uma rebelião contra o próprio Deus. E daqueles que saíram do Egito, os 250, nenhum deles também entraram na terra de Canaã. Todos pereceram no deserto. Todos tinham uma esperança, saíram do Egito, rumo à terra prometida. Mas quando você lê Números capítulo 14, capítulo 17,